A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento. Fracassa porque tomou uma decisão silenciosa, quase invisível. A decisão de colocar a segurança acima de tudo. E essa decisão vai corroendo a vida por dentro, ano após ano, até que a pessoa acorda um dia e percebe que trocou a própria existência por uma promessa que nunca existiu. A promessa da estabilidade. O sistema ensina isso desde cedo. Está na escola, no conselho do pai bem intencionado, no contrato de trabalho. A mensagem é sempre a mesma. Siga o caminho certo, entre na empresa certa e você vai estar seguro, vai ter garantias. Mas existe uma verdade que a maioria das pessoas se recusa a encarar. Nada disso existe. A estabilidade não é uma condição real do mundo, é uma ficção. O emprego pode acabar amanhã, o dinheiro pode evaporar, a saúde pode mudar em uma semana e a vida, no final, termina para todo mundo. Quando você entende de verdade que a estabilidade não existe, o medo começa a perder o poder que tinha sobre você. O medo se alimenta de uma ilusão. A ilusão de que existe algo a proteger, algum conforto que pode ser preservado se você agir com cautela suficiente. Quando essa ilusão cai, o medo perde o chão, e aí você começa a agir. O primeiro ponto é esse. Certas fraquezas não desaparecem, elas precisam ser colocadas sob comando. A timidez, por exemplo, o desconforto de se expor, de falar quando todos estão olhando, de sustentar uma posição quando alguém pressiona. Essas coisas não somem porque você leu algo inspirador no fim de semana. Elas continuam lá. A diferença entre o homem dominado por essas fraquezas e o homem que as domina não está na ausência do sentimento, está na decisão de agir apesar dele. Epicteto tinha uma ideia simples sobre isso. O que não depende de você não é seu. A timidez como sensação você não controla, mas a ação que você toma apesar dela depende completamente de você. O homem que espera deixar de sentir medo para começar, está esperando por algo que nunca vai chegar. O homem que age com medo, que repete a ação até que o medo perca a força, esse está construindo algo real dentro de si. A comunicação é um exemplo direto disso. A maioria das pessoas trata a facilidade de falar como um dom. Ou você nasceu com ela ou não nasceu. Mas isso é desculpa. A comunicação é um músculo. Ele se desenvolve com uso e atrofia com abandono. Sêneca escreveu que não existe caminho para a virtude que não passe pelo exercício repetido. Você não se torna corajoso pensando sobre coragem. Você se torna corajoso agindo com coragem até que o medo pare de paralisar os seus movimentos. O mesmo vale para a comunicação. A clareza, a presença, a capacidade de persuadir sem manipular. Essas coisas não vêm da teoria. Vêm do atrito repetido com situações reais que exigem de você uma resposta rápida, uma posição sustentada, uma explicação construída sob pressão. Pense num homem que nunca treinou isso. Ele tem as ideias, mas não consegue transmiti-las. Ele sabe o que quer, mas não consegue mover ninguém na direção certa. Toda a inteligência dele fica represada dentro de si porque ele nunca submeteu a comunicação ao treino que ela exige. Quem não sabe falar, orientar e persuadir está vivendo abaixo da própria capacidade. Não por falta de inteligência, por falta de treino. O segundo ponto é esse. O homem é moldado pelo peso que suporta sem fugir. Não existe formação de caráter em condições confortáveis. A rotina pesada, o trabalho sem glamour, a pressão que cansa antes mesmo de o dia começar. Esse é o material do qual o caráter é feito. Pense num homem que acorda às 5 da manhã, passa 2 horas no transporte lotado, trabalha o dia inteiro e faz o caminho de volta sabendo que amanhã vai ser igual, sem motivação vibrante, sem recompensa imediata. Só o peso do dia e a decisão de continuar. Esse homem está sendo formado, mesmo que não perceba.
O problema é que a maioria abandona exatamente no ponto onde o fortalecimento está acontecendo. Sente o peso e interpreta como sinal de que está no lugar errado, quando na verdade está no lugar certo, só que num momento que exige mais do que estava disposta a dar. Quase tudo que fortalece um homem primeiro humilha, cansa ou pressiona. Marco Aurélio tinha acesso a todo o conforto possível e ainda assim se disciplinava para agir como se não tivesse. Não por gosto pelo sofrimento, porque sabia que o homem que se entrega à facilidade perde gradualmente a capacidade de agir quando a dificuldade chega. E a dificuldade sempre chega. O terceiro ponto é sobre o que move um homem e sobre como esse motor muda ao longo da vida. Os homens fracos se perdem quando a meta muda. Tinham uma razão para agir, e quando essa razão desapareceu, ficaram à deriva. Sem saber mais por que insistem, por que continuam. Os homens fortes entendem que o propósito é temporário por natureza. O que te movia aos 20 anos não é o mesmo que te move aos 40. Pode ter sido um amor, uma necessidade urgente, uma raiva transformada em resultado. Esses motores mudam. E isso não é fraqueza, é a estrutura natural da vida. O erro não está em mudar de propósito, o erro está em confundir o propósito com a disciplina. O propósito é o destino, a disciplina é o motor. E o motor tem que funcionar independentemente do destino escolhido. Quando o propósito muda, o que não pode mudar é o compromisso com a ação diária, com o padrão de exigência sobre si mesmo que independe das circunstâncias. Sêneca dizia que a pessoa que não sabe para onde está indo vai achar que qualquer vento é favorável. O homem sem propósito claro desperdiça a própria energia em movimentos que não levam a lugar nenhum. A renovação do propósito é um ato de inteligência. O que não pode ser renovado é a disciplina que sustenta tudo. O quarto ponto toca em algo que o mundo moderno transformou em virtude equivocada. A ideia de que credencial vale mais do que capacidade. O diploma, a certificação, o currículo bem formatado. O sistema trata isso como prova de competência, mas os estoicos teriam descartado essa ideia sem cerimônia. O que importa não é o que você acumulou de títulos, é o que você foi capaz de realizar quando colocado diante de um problema real. Um homem que quer crescer, que trabalha com consistência e tem a humildade de aprender, vai superar sistematicamente quem tem mais formação e menos comprometimento. A formação que importa é a que acontece no campo. É a que você adquire quando os problemas aparecem e você tem que encontrar respostas sem poder adiar para amanhã. É a que nenhuma universidade entrega com o mesmo peso da experiência real. Epicteto não tinha título, não tinha propriedade, não tinha liberdade formal e desenvolveu uma das mentes mais lúcidas que o mundo ocidental produziu. Porque o que ele podia controlar, controlava com precisão absoluta. E o que não podia controlar, simplesmente não entregava poder nenhum sobre si mesmo. Colocar o próprio valor na mão da validação externa é abdicar da própria liberdade. Quando você precisa que alguém reconheça o que você é para acreditar que isso existe, você entregou o controle da sua vida para a opinião de outra pessoa. E a opinião de outra pessoa está completamente fora do seu controle. O último ponto é o mais pesado. E é o que amarra tudo. A liderança real não é sobre controlar pessoas. É sobre extrair delas o que ainda não sabem que têm. É ajudar alguém a encontrar dentro de si o que permanecia escondido por falta de direção ou de alguém que acreditasse primeiro. E a ferramenta principal para fazer isso é a comunicação. Não o discurso ensaiado, não a fala que impõe pela autoridade. A comunicação que enxerga a pessoa, que entende o que ela precisa ouvir no momento certo, que tem paciência de esperar e coragem de falar mesmo quando é incômodo.
Marco Aurélio liderava generais e senadores, e o que ele escrevia nas suas anotações privadas era sobre o esforço constante de ser melhor no dia seguinte, não sobre os outros, sobre si mesmo. Porque um homem que não consegue se liderar não tem autoridade real para liderar ninguém. O domínio de si precede o domínio de qualquer coisa externa. A capacidade de conter as próprias fraquezas, de manter a direção quando o ambiente muda, de agir com consistência quando a motivação oscila. Isso é o fundamento. Tudo o mais é consequência. Então fica uma pergunta aqui no final. Você está vivendo de acordo com o que é capaz de ser ou ainda está esperando por uma garantia que nunca vai chegar para começar? A estabilidade não existe. Nunca existiu. E o dia em que você entender isso de verdade vai ser o dia em que você para de pedir permissão para agir.